Olha aí, pessoal, mais uma vez a Bolsa de Valores brasileira registrou uma saída de recursos estrangeiros. Os gringos estão dando no pé, estão levando dinheiro para longe do Brasil de forma constante em 2024. E sim, o mês de abril foi o quarto mês seguido em que os gringos, os investidores estrangeiros, retiraram dinheiro da Bolsa de Valores brasileira. É uma verdadeira debandada, janeiro, fevereiro, março e abril, o ano inteirinho até o momento, com saídas com resultado negativo para o investimento estrangeiro na Bolsa de Valores, revertendo a maior parte do bom resultado que a Bolsa obteve nesse sentido no ano passado. Então, realmente, é uma situação ruim para a economia brasileira. Ok, tem questões estrangeiras, externas, internacionais, ligadas a esse fenômeno, a esse movimento, mas é um problema majoritariamente nacional interno, e isso vai ficando cada vez mais claro ao longo dos meses, conforme esse movimento aí vai se repetindo. Vamos dar uma olhada nesses números, nesses dados, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, estamos falando aqui de uma retirada de 11,4 bilhões de reais da Bolsa de Valores no mês de abril, acumulando já 34,3 bilhões de reais nestes 4 primeiros meses do ano de 2024, né? É muita grana, meu amigo. Lembrando que isso aqui é o saldo, é o resultado final, depois de você pegar as entradas e as saídas e fazer a subtração desse valor aí de forma geral, né? Porque circula muito dinheiro, essa é a verdade, Bolsa de Valores tem uma grande circulação aí, né? Não tão grande quanto outras bolsas de outros países, mas a Bovespa tem sim uma circulação considerável, né? No caso aqui do mês de abril, foram investidos 292,6 bilhões de reais, o pessoal colocou dinheiro aqui nesse montante no Brasil, mas foram retirados 304 bilhões de reais nesse mesmo período, ou seja, o saldo ficou negativo em 11,4 bilhões de reais. Convenhamos, uma grande montanha de dinheiro aí, e é o menor saldo negativo mensal desde agosto de 2023, só que o problema é ainda maior, porque nós estamos tendo essa situação de forma recorrente, de forma mensal, a cada mês, saída de recursos aqui do Brasil, uma coisa impressionante, totalizando aí 34,3 bilhões de reais retirados da Bolsa Brasileira neste ano de 2024. Isso aqui é um problema sério também, se nós compararmos com 2023, em que tivemos um resultado positivo na casa de 45 bilhões, 44,9 bilhões de reais entraram de dinheiro gringo, valores líquidos, né, na Bolsa Brasileira no ano passado. Então, o mau resultado deste ano já está revertendo grande parte do que tivemos de positivo no ano passado. É um problema sério isso, sem dúvidas, né? Nós temos aqui os dados da movimentação do saldo, né, desses valores desde janeiro de 2023 para cá, ou seja, governo Lula de forma total, e ok, tem um vai e vem aqui nesse período, mas nesses 15 meses, perdão, 16 meses já do governo Lula 3.0, nós nunca tínhamos registrado 3 meses seguidos de retirada de dinheiro da Bolsa, de valores negativos. Agora nós chegamos nesse patamar. O pior foi lá nesse mês de agosto, realmente, na meiuca do ano passado, em que houve uma retirada muito grande de recursos, mas você pode ver que o mês de agosto foi principalmente, especialmente ruim, mas setembro e outubro não tiveram resultado tão catastrófico assim. Aliás, os outros meses também não tiveram resultados tão catastróficos. Agosto realmente que foi um mês atípico, pelo padrão aqui, um mês atipicamente ruim. O restante do ano foi bastante bom, inclusive com meses com um resultado muito positivo aqui, né? Ou seja, esse cenário todo de bonança aqui da entrada de dinheiro do gringo na economia brasileira via Bolsa de Valores de 2023 já foi mais do que parcialmente revertido nesse ano, né? Estamos caminhando a passos largos para uma reversão total desse cenário, e se nós tivermos o mês de maio tão ruim quanto o mês de abril, parece que não vai ser tão ruim, porque as notícias lá nos Estados Unidos não estão mais tão animadoras. Isso dá uma arrefecida nos ânimos, né?
Mas se tivéssemos um cenário tão ruim quanto abril, o ano de 2023 inteiro já teria sido revertido agora em 2024. Olha aqui, portanto, né, estamos falando de 4 meses seguidos com resultados muito ruins. Dá uma olhada no padrão das quedas aqui dos valores negativos lá de anos anteriores e olha agora o padrão para 2024, né? De forma geral, saíram 8 bilhões mais ou menos de reais de investimentos gringos em janeiro, 9,5 bilhões em fevereiro, 5,5 bilhões em março e agora o recorde aí desse ano, 11,4 bilhões, pior resultado desde agosto de 2023, uma verdadeira debandada, sem dúvidas aí, né? Tem aqui as informações mostrando aqui os totais, né, do ano, do dia do fechamento aqui, né, 30 de abril, fechamento desse quadrimestre, o mês e o ano. Então, olha só, saldos negativos, é claro, né? Nesse dia aqui, inclusive, 1,4 bilhão de reais a menos dos gringos na Bolsa de Valores brasileira. Um resultado realmente assustador, de fato, aqui, né? E o Bovespa tem melhorado um pouquinho agora, né? Nesse finalzinho de agosto, aí, de abril, perdão, né? E tudo mais está com resultado positivo aqui, inclusive no comecinho de maio, conforme eu falei, tem um arrefecimento desse movimento lá em relação aos Estados Unidos, mas não é nada impressionante aqui não, sem dúvidas a Bolsa apanhou muito esse ano aqui, com certeza está perdendo valor, não apenas o valor aqui dos investidores estrangeiros, mas também o valor de maneira geral, está perdendo grande parte da sua rentabilidade do ano passado, agora nesse início de 2024, se é que podemos falar início, né? Já estamos em maio, mas enfim, o ano está voando, a gente sabe bem como é que são as coisas aí, né? O que causa esse cenário de reversão dos investimentos estrangeiros aqui, né? É claro que aqui nesse finalzinho do ano está concentrada a maior parte dos recursos que entraram no Brasil no ano passado via Bolsa de Valores, vindos lá do estrangeiro, né? Novembro e dezembro, que foram 2 meses completamente atípicos dentro da história da Bolsa de Valores brasileira, pelo menos a história recente, aí vamos colocar nem da pandemia para cá, da recessão do governo Dilma Rousseff para cá. E nesse cenário, a Bolsa atingiu suas máximas históricas em valores nominais, em reais, né? Comparados com o dólar, por exemplo, a Bolsa de Valores não retornou aos períodos pré-recessão ainda, né? Não conseguimos reverter as perdas lá de trás da época da Dilma Rousseff. Mas, então, esses 2 meses foram responsáveis por dar o saldo positivo que o Brasil alcançou nesse período, né? Aqui tem 21 bilhões em dezembro, novembro não está aparecendo, mas é mais do que isso. Então, somando os 2 meses, deve dar os 45 bilhões de saldo positivo que nós terminamos o ano de 2023 na Bolsa de Valores em relação a investimentos estrangeiros, né? E é natural nesse cenário, quando você tem uma grande valorização rápida, principalmente num mercado emergente como é o Brasil, que é um mercado de risco, e a nota de avaliação de crédito do Brasil é uma nota de risco, inclusive, grau especulativo, é natural que as pessoas aproveitem essa alta para liquidar as suas posições, realizar o seu ganho de capital e voltar com seu dinheiro para algo mais seguro, né? Colocaram na roleta, que é o Brasil, ganharam dinheiro, conseguiram, se deram bem, ganharam dinheiro, e aí acumularam esse capital em novembro e dezembro. O que aconteceu a partir de janeiro? O pessoal começou a tirar isso da Bolsa de Valores para realizar esse ganho de capital. Provavelmente muita gente fez esse tipo de movimento aí, né? E esse movimento foi potencializado por conta da alta dos juros lá nos Estados Unidos, ou da manutenção desses juros num patamar alto, o que acaba atraindo recursos lá para o Tesouro Norte-Americano, e isso para o mundo todo, né? Não é só para o Brasil, tem muita moeda sofrendo, tomando paulada também por conta desse fator. É o mesmo motivo que levou o real a se desvalorizar tanto em relação ao dólar, chegou a bater 5,20 esse ano, está em R$ 5,08 hoje, né, o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, mas tudo isso explica esse cenário, tanto a questão da bolsa quanto a questão do câmbio, da cotação do real em dólares, né? Só que tem um fator extra aqui no Brasil, chamado fator Lula, que é o principal ponto que explica quedas de investimento de maneira geral e porque há uma tendência, né? Volto a dizer, não são altos e baixos, é uma tendência de queda que está se mantendo esse ano todo aqui
justamente num período em que o governo Lula tem dado mais notícias ruins, reforçado pessimismos que haviam sido cultivados antes, né? Principalmente em relação à questão fiscal. O Brasil está se tornando aí um país muito arriscado para o investimento. E quando nós falamos de bolsa de valores, estamos falando de empresas listadas em bolsa, né? E aí nós temos problemas também relacionados ao governo Lula com intervenção direta em grandes empresas aqui no Brasil, como a Vale e a Petrobras. Não faz sentido, é uma coisa impressionante, não faz sentido o petróleo estar tão caro lá fora, né, nos preços mais altos em meses, anos até, e a Petrobras perder valor de mercado. Não tem nada que explique esse fenômeno a não ser interferência direta do governo na Petrobras de várias formas. E a Vale também é uma empresa robusta, estamos falando aí das duas maiores empresas da Bolsa Brasileira, e ambas levando paulada aí nos investimentos, né? E, inclusive, grande parte disso, investidores estrangeiros que meteram o pé aqui do Brasil, olharam para essa bagunça, para essa zona econômica financeira que é este país, e falaram, não dá para confiar o nosso dinheiro, apostar o nosso dinheiro numa bolsa de valores que tem empresas tão dependentes do governo, tão sujeitas à ação do governo como essas aqui. Vamos levar o nosso dinheiro embora, botar no tesouro da dívida norte-americana, ou quem sabe, a Argentina, aqui do lado, pertinho, país emergente com grande potencial de melhora econômica, com políticas muito bem estabelecidas pelo Javier Milei. Será que não vale a pena migrar para lá? Em breve, eu tenho certeza, nós teremos condições de medir esses gráficos aqui em relação Brasil e Argentina, para nós percebermos que, na verdade, não se trata só de um problema internacional, se trata realmente de uma questão de um governo porcaria que nós temos aqui no Brasil, que é um verdadeiro repelente de investimentos estrangeiros. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.